esse local aqui é local santo. Não que essa parte aí não seja, mas a responsabilidade daqui de cima ela redobra. E aí a gente lembra, né? Na Bíblia tem um versículo que diz: quando eu era menino, fazia coisas de menino. Como eu cresci, né? Eu não posso mais continuar fazendo coisas de menino. Então tem que chegar com sabedoria, com muito temor, mas também não fugir do chamado que Deus tem pra gente. Amém? Vou contar uma experiência rapidinho, né? Quando a Luciana me ligou, fazendo o convite para eu estar trazendo a palavra hoje, eu estava deitada no momento, com a cabeça a 1000 por hora. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas às vezes a minha fica assim, e o coração aflito. Mas quando eu ouvi ela dizer: você leva a palavra no culto de mulher mês que vem, aquilo me trouxe uma paz tão grande no meu coração, mas tão grande. Não me peçam para explicar, porque eu só sei dizer: ser humano nenhum tem essa condição de fazer a gente sentir a paz no coração como eu senti. Eu não sei explicar. Eu só sei que eu vivi e foi muito bom. Foi muito bom porque eu estava aflita, muito aflita. E aquilo trouxe paz no meu coração. Era para ser diferente, certo? Eu era para ter ficado ainda mais nervosa, mas eu disse para a Luciana: sim, eu irei. E de certa forma Deus já havia me preparado para esse ato, né? Senti paz naquele tempo. Hoje o coração está assim, mais acelerado, um frio enorme na barriga, a mão gelada, mas eu tenho algo da parte de Deus para trazer para nós nessa noite e eu não posso fugir. Eu não posso fugir de trazer. Pedir a misericórdia dele para me dar graça e para me guiar, né? Para que eu consiga trazer a mensagem essa noite. Amém? E para isso eu quero fazer uma oração para a igreja, uma oração em forma de louvor, né? E eu vi que esse louvor foi cantado aqui no louvor essa noite, mas vamos cantar só uma parte que diz assim: Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, faz de mim do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Amém. O que seria de mim, o que seria de nós se não fosse o Espírito Santo, certo? Amém. O tema dessa noite é virtudes que agradam a Deus. O que é virtude? É um traço de caráter ou uma excelência que inclina uma pessoa a agir de forma boa e correta. Amém? A palavra é o segundo livro dos Reis, capítulo 4, o verso 8. A igreja abre, deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque depois vamos ler os outros, amém? O segundo livro de Reis, capítulo 4 e o verso 8. Amém? A igreja encontrou? Amém? Que diz: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Amém? Senhor Deus, Pai amado, essa é a Tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço direção, te peço sabedoria, e Espírito Santo seja o meu mestre nessa noite, Pai.
tenha a liberdade, Pai, de ministrar em nossos corações, Senhor, a Tua palavra, o entendimento da Tua palavra nessa noite, Pai. E toma aqui, Senhor, o primeiro lugar, porque Ele é Teu, Senhor. E passeia no nosso meio, Pai, e me dá da Tua graça, Senhor. Me instrui, Senhor, para que eu consiga, Pai, exaltar e louvar o Teu santo nome, Pai, para todo sempre. Amém. A igreja pode sentar. Quem era a Sunamita? Mulher importante que morava em Sunem. Sunem era uma cidade pequena, né, onde ela servia de passagem para o profeta Eliseu, que sempre passava por ali, né? A palavra, o versículo 8 diz que todas as vezes que ele passava ali, se dirigia a comer pão. Isso quer dizer que ele não passou aí em Sunem só uma vez, né? Ele passou mais de uma vez. E ali essa mulher era uma personagem anônima que ficou conhecida por suas atitudes. Ela era rica, possuía muitos bens e tinha marido. E hoje a gente vai descobrir quais eram essas virtudes que a Sunamita tinha. Amém? Hoje a Sunamita, né, na Bíblia a gente tem outras mulheres que são virtuosas, né? Temos Ruth, temos Abigail, temos Dorcas, temos um monte de mulheres que são virtuosas, mas hoje a gente vai descobrir sobre a Sunamita. O versículo 8 a gente já vê que a Sunamita era bondosa. Ela retia o homem de Deus todas as vezes que ele passava por ali. Imagino que cansado, e ela retinha ele para comer pão junto com ele. Amém? O verso 9, observadora e visão espiritual. Visão espiritual, ela não é uma virtude, ela é um dom. A visão espiritual é um dom. O verso 9 diz: E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela era observadora. Observadora e visão espiritual, como eu já falei. Ter visão espiritual é muito importante, pois assim temos a capacidade de perceber além do mundo físico. A visão espiritual nos ajuda a discernir se o espírito é de Deus ou não. E a Sunamita observava Eliseu e reconheceu que ele era um santo homem de Deus. Se ela não fosse observadora, se ela fosse desligada, talvez ela não ia perceber, né, que aquele homem era um santo homem de Deus que passava por ali. Assim somos nós, observados por onde passamos. O 2 Coríntios 3:20 diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, escrita e lida por todos os homens. Há pessoas que nos observam e se inspiram em nós, como também há pessoas que nos observam e buscam em nós uma falha, para falar mal do nosso modo de viver. Por isso devemos observar com atenção o que diz em 1 Pedro 2, verso 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que ele fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Eu vou gaguejar, tá, igreja? Isso é parte do nervoso, a boca já está secando, né? Mas isso faz parte, né? Mas vai dar tudo certo, eu creio, porque eu confio em Deus. Amém? Falei aqui que a Sunamita observava Eliseu, mas ela observava com a intenção de ajudar, né? A observação dela era diferente. O verso 10. Aleluia, glória a Deus. O verso 10 diz, a igreja pode acompanhar para a gente descobrir junto cada virtude da Sunamita. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós,
para ali se retirará. A sunamita era submissa. Ela chegou para o seu marido e disse: façamos um quarto para aquele homem que é o santo homem de Deus. E além de submissa, ela era hospitaleira, acolhedora e detalhista, pois ela colocou naquele quarto, no verso 10, vocês podem acompanhar, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Ela foi bem cuidadosa com aquele homem de Deus. Não ficou só nas palavras, fizeram o quarto e colocaram a cama, o candeeiro, a mesa, a cadeira. Ela preparou um quarto com todo o conforto para Eliseu descansar. Ela fez assim porque conhecia aquele homem, conheceu, conviveu e depois confiou. Devemos ter o cuidado com quem levamos para a nossa casa, a mais ainda com o que deixamos entrar no nosso coração. A sunamita preparou um quarto. Ela desejava que aquele homem passasse mais tempo lá. Se não fosse assim, ela não teria se preocupado em preparar um quarto com tanto conforto. Veja que ela foi detalhista, Ela, por conhecer aquele homem, por saber que era um homem bom, um homem de Deus, ela queria mais tempo daquele homem naquela casa. Então, ela botou um confortozinho, para ele se sentir mais à vontade. Nós devemos manter a nossa casa limpa, que é o templo do Espírito Santo, limpa e adornada, e buscar intimidade com Deus através da oração, para que Ele faça morada em nós. Se nós não vigiarmos, podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus estando triste, é mesmo que ele não faça morada, é mesmo que a casa esteja vazia, certo? Porque ele vai estar lá triste no canto. Não é assim que acontece com a gente quando estamos tristes? Não ficamos lá desanimadas? O Espírito Santo, se entristecermos ele vai estar lá quietinho. Bom, o quarto, O quarto que a sunamita preparou. O quarto é o lugar mais íntimo da casa. Vocês concordam? Em Mateus 6:6, na parte final do versículo, disse Jesus: o Pai nos vê em secreto e nos recompensará. No quarto fechado, a intimidade é evidente. Então, que nós não percamos a oportunidade de estarmos a sós com Deus no quarto fechado, onde só Ele vê. Lá você pode se derramar. Lá você pode contar para Ele todas as suas necessidades. Amém? O quarto era pequeno, não tinha luxo, e isso nos ensina muito. Não é o lugar ou grandeza, o que importa é o que está dentro daquele quarto. E aquele quarto foi preparado para quê? Para abrigar o santo homem de Deus. E nós devemos ser cheios de Deus e sermos reconhecidos pelo mundo como testemunhas de Cristo, assim como Eliseu foi, igreja. Se não for assim, ai de nós. Precisamos ser cheios de Deus para que o mundo veja a diferença nas nossas vidas. Cama. No quarto de Eliseu tinha uma cama. E a cama é como símbolo de descanso. A palavra de Deus nos convida a descansarmos nele. A sunamita sabia que Eliseu precisava descansar. E nós devemos vigiar com o mundo de Marta, pois o excesso de tarefas pode roubar nosso tempo com Deus. As tarefas vão aumentando, vamos nos envolvendo com os compromissos da vida secular, e aí a brecha. Aí já não existe mais tempo para Deus. Vem para a igreja se der, lê a Bíblia se der. O tempo que separa para Deus é o resto, é migalhas. E ainda acha que está doando muito. Ei, Deus quer tempo de qualidade com a gente, igreja. Não é chegar, não é oi, tchau. Ele quer tempo de qualidade. Porque se a gente não der tempo de qualidade para Ele, o negócio vai ficar difícil, Veja, se não for assim, a vida espiritual adoece. Vigiemos para não deixarmos Deus em último lugar. Ele precisa ser o primeiro em nossas vidas. E a gente tem ouvido aqui
né, sobre isso. Primícias, primeiro lugar Deus, né, busca em primeiro lugar Deus. A gente tem ouvido isso aqui, se tem sido batido numa mesma tecla todo o tempo. Assim temos a certeza que a saúde física irá bem, a saúde mental irá bem, a família irá bem, pois mesmo nas adversidades e incertezas da vida, Deus cuida de nós. O Salmo 91 e o verso 1, a igreja conhece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Amém, igreja? Não importa, se estiver na sombra do Altíssimo, o mundo pode se quebrar, mas a gente vai estar guardado, porque Ele protege nossas vidas. Naquele quarto também tinha uma mesa. A mesa, ela simboliza honra. Samuel, quando foi ungir Davi, falou que só se assentaria naquela mesa quando Davi chegasse, né? Ele foi na casa de Samuel, né? Foi para ungir Davi, mas Davi estava lá no campo com as ovelhas. E ele falou, não, né? Tinha lá uma mesa posta com comidas. E ele disse, não, eu só me sento quando Davi chegar. E Davi, por sua vez, convidou Mefibosete para comer pão à sua mesa. Quem lembra de Mefibosete? É o filho de Jonas, né, que era neto de Saul, né? E toda a família morreu e ficou apenas Mefibosete. E Davi pergunta para alguém, você sabe dizer se ainda existe alguém da família de Saul que está vivo para que eu faça alguma coisa? E existia Mefibosete, né? Então ele convidou Mefibosete para comer na sua mesa. Então, não se sinta sozinho, esquecido. Esse sentimento às vezes passa por nossa cabeça, mas nós não devemos deixar ele fazer morada, pois o importante mesmo é ser visto por Deus. Ele sabe quem somos, o que precisamos e o que estamos passando. Deus nos escolheu. Não existe honra maior do que ser chamado filho de Deus. Não existe, essa é única, né? Então, quem é chamado filho de Deus não vai se sentir sozinho, porque tem um pai ali que cuida com carinho de nós. E essa passagem está escrita no livro de João, capítulo 3, versículo 1. Naquele quarto também tinha uma cadeira. Cadeira é o símbolo de posição. Assim como Deus deu a posição de profeta a Eliseu, Ele também nos confiou uma missão, um ministério, uma posição de confiança, seja no trabalho, seja na igreja ou em casa. Oremos para que possamos cumprir com justiça e amor a missão que Ele nos confiou. E para isso devemos posicionar todos os dias em direção ao céu, pedindo sabedoria para executarmos com louvor essa missão. Se a gente não pede direção de Deus, né? Se a gente não está debaixo da vontade de Deus, a gente não consegue. Uma hora ou outra vamos fracassar. Naquele quarto também tinha um candeeiro. Candeeiro é o símbolo da comunhão. Aquele quarto era iluminado por um candeeiro. Assim como aquele quarto, nós precisamos ser luz, né? E a nossa luz precisa estar acesa para que possamos iluminar o mundo, né? O mundo que jaz nas trevas. Amém? Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo. Mateus 5,15 e 16 diz, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Amém? O verso 11 diz, e sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali, né? O quarto estava pronto, né, com todo conforto. Ele passou novamente pelaquela cidade e ficou ali naquele quarto, né? Então, quando ele entra naquele quarto, vê o conforto que tem ali dentro, ele diz ao seu moço, chama essa sunamita, o verso 12,
Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ela, ela se pôs diante dele. Vemos agora uma sunamita grata. No verso 13, ela diz, porque lhe dissera, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo. Isso era Eliseu dizendo à sunamita: que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a ti o rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Vemos aí uma mulher grata, Ela estava diante do homem de Deus, E mesmo assim, ele perguntando a ela, ele podia falar dela para outras pessoas e ela, o que ela respondeu foi: eu habito no meio do meu povo. Aí eu pergunto: você é grata a Deus por tudo que você tem? Temos tanto, certo? Temos tantos, somos gratas a Deus por tudo que recebemos dele? A sunamita tinha contentamento, Ela estava tranquila. Mesmo um filho sendo tão importante naquela época, pois as mulheres que tinham naquele tempo, que tinham filhos, muitos filhos, eram tidas como abençoadas. E a sunamita não tinha filho, ela tinha marido, mas não tinha filho. Mas ela não sentia falta disso, E o pastor Márcio pregou domingo sobre contentamento. A falta dele desonra a Deus, nos deixa sem paz, sem alegria e entristece a Deus. Só em uma área da nossa vida o contentamento precisa ser evitado, é na área espiritual. Não podemos nos contentar com o pouco que temos, igreja. Devemos buscar dons espirituais, mais intimidades com Deus, praticar a palavra de Deus, Porque se ficarmos só sendo ouvinte da palavra de Deus, vamos estar nos enganando. E isso é a palavra de Deus que nos confirma. Não são palavras minhas. A Bíblia fala, que aquele que não pratica as minhas palavras está enganando a si mesmo. O verso 14. Então disse ele: que se há de fazer por ela, a Geazi? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Ele chama a sunamita, pergunta o que ela quer e ela diz que não, mas ele não fica satisfeito com aquela resposta que ela deu, Aí ele conversando com o seu moço Geazi, pergunta para ele: mas o que é que eu posso fazer por ela? E Geazi tinha observado que ela era casada, mas que não tinha filho, Então, Eliseu pede para chamar ela novamente, E ele ficou muito comovido com o modo pelo qual foi tratada pela sunamita, E quis recompensá-la. Por isso que ele vai falar para ela: e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo devido, abraçarás o filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva, Mas ela foi abençoada com o filho, E vemos aqui a importância de fazermos algo pelo Filho de Deus, como fala em sua palavra, Mateus 25 e 40. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A sunamita alimentou e ainda preparou um lugar para aquele homem de Deus, E por isso foi recompensada, E você, tem feito o que pelo seu irmão? E nós fazemos o que pelo nosso irmão? O verso 16, ela foi abençoada, recebeu a bênção de um filho. E diz, e ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás o filho. E disse ela: não minta, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela concebeu porque recebeu uma profecia.
né? E quando Deus fala, a gente sabe que se cumpre, certo? Não existe obstáculo que impeça o agir de Deus. Seja infertilidade, seja velhice, seja o que for, Deus faz e faz tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. A sua palavra fala em Efésios 3:20, né, que ele faz além daquilo que a gente pensa. O verso 21, a gente vê que a sunamita tinha controle espiritual, controle emocional, desculpa, igreja. Mas primeiro eu irei ler o 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho de tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meu dia e morreu. A sunamita recebe um filho e ele morre. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ela a porta e saiu. Teve o filho cresce, morre, ela não se desesperou. Pegou a criança e colocou na cama do profeta. Eu imagino que aquela criança tinha um quarto, né? Mas ela preferiu deixar aquela criança num lugar que sabia que tinha oração, né? O verso 21 diz isso. E isso nos ensina uma grande lição, igreja. Ao invés de chorar, de se lamentar, decretar a morte do menino, ela foi ao encontro daquele que podia fazer o milagre. Diante das adversidades da vida, devemos ser sábia como a sunamita foi. Ela não se abalou, não perdeu a fé. Devemos agir como ela, não decretar a morte onde ainda existe vida. Devemos orar, falar com Deus que pode nos ajudar. Amém? Se ela simplesmente vai preparar o funeral, vai se lamentar, né, não corre até o santo homem de Deus, talvez aquele filho não teria sido ressuscitado, né? Mas ela foi sábia. Ela falou: peraí, aquele homem vem, me dá um filho, depois dele grande ele tira, vou lá, né? E ela recebeu o milagre, né? Mas no final da história a gente vê. O verso 22, a gente vê uma mulher de atitude. Ela chama o seu marido e diz: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao santo homem de Deus e volte. E ele disse: por que vais a ele hoje? Não há lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem, né? O marido dela questiona: hoje não é sábado, não é dia de lua nova, por que você vai ao santo homem de Deus? E esse é um problema de muitos. Só procura Deus quando as coisas não estão bem. Só procura Deus quando não há mais jeito. Tempo de buscar Deus, igreja, é todo tempo. Assim mesmo que não possamos evitar as lutas da vida, devemos estar fortes, preparadas para vencê-las com a ajuda do nosso general Jesus. A sunamita tinha pressa para chegar ao santo homem de Deus, que estava no Monte Carmelo. Então, né, pegou a jumenta, pegou o seu moço e ainda disse ela. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. O 26. Ela era prudente e sábia. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. A sunamita, ela não contou o seu problema para Geazi. Nós devemos aprender com ela. Antes de contarmos nossos problemas para quem não pode resolver, devemos contar a Deus.
Ele tem a resposta certa que precisamos, Ele tem a solução certa para os nossos problemas, seja lá o que for, devemos entregar as suas mãos e confiar no seu poder. Amém, igreja? Eu vou contar um breve testemunho da minha vida. Quando a igreja já sabe, quando o médico me falou que a Sueli ia amputar a perna, eu senti no meu coração de não compartilhar com muita gente. E eu não entendia porque eu estava sentindo aquilo, né? Mas eu dei ouvido, né? Aquilo que eu estava ouvindo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Essa atitude me salvou de muitos comentários no momento que não ia me ajudar. Não podia evitar muito, mas quando esses comentários chegaram, eu já estava mais fortalecida. No momento do impacto da notícia, eu não iria aguentar ouvir: amputa logo, quanto mais cedo melhor, amputa. É por isso que a Suelen está assim. E eu não sabia, e eu sabia que não era o tempo e nem era do meu jeito. Deus estava me tratando, Deus estava cuidando de mim, né? E a gente deve ter muito cuidado com a voz da multidão. Assim também com as vozes do mundo, do interior e a do inimigo, que só vem para nos desconcertar, nos tirar do caminho, impedindo que ouçamos a voz de Deus. Quando minha mãe faleceu, eu também pude ouvir: ora pelos seus irmãos. E eu falei: mas eu já oro. E ouvi novamente: ore para que eles não venham abrigar. Minha mãe faleceu, meu pai tinha tido um AVC, estava vivo. Somos em 8, 4 da igreja, 4 do mundo. E eu orei, falei para os outros que era crente e elas começaram a orar também, né? E eu digo para a igreja que Deus ajudou a gente, porque se Deus não tivesse me alertado, eu não sei se a gente ia suportar, porque uma família que era unida, né, como eu tinha compartilhado com minha tia, eu ouvi isso, e ela me disse: Marilda, sua família é unida, e de fato éramos, mas eu tinha ouvido uma voz, e essa voz que eu tinha ouvido vinha de um Deus que sabe todas as coisas e que nos conhece, né? E aquilo foi a melhor coisa. Eu comecei a orar e não teve maiores conflitos, porque eu sei que Jesus ajudou a gente. Amém? Não conte seus problemas para quem não tem solução. Seja sábia, vá à pessoa certa. No Santo dos Santos, há alguém esperando ouvir você. Conte para ele, conte sem medo, sem receio, se entregue, deixe tudo no altar. Ele vai saber e você vai saber o que é sentir paz na guerra. Né? Foi quando eu estava em aflição, coração aflito, e aquela paz veio. Né? Eu sei que, quem sabe, muitos aqui já sentiu essa paz, e não tem coisa melhor, porque só Jesus pode dar essa paz, igreja, só Jesus. Né? No verso 28, vemos uma mulher corajosa. O filho morre, né? Ela vai até o homem de Deus e diz para ele: eu lhe pedi eu, meu Senhor, algum filho? Não disse eu, não minta, não me enganes? Né? Ela foi corajosa e chegou até ele para tirar satisfação. E diante das adversidades da vida, igreja, qual é a atitude da gente? A gente se entrega, ou a gente vai à luta, com o joelhinho no chão, a boca no pó, para Jesus dar vitória? Né? A gente precisa ter sabedoria, né? Porque senão a gente é derrotado. Amém? Eu já estou acabando, né? Ninguém vem para a igreja querendo ir embora na mesma hora. Vocês querem? Quando vocês vão para a academia cuidar do corpo de vocês, vocês querem sair na mesma hora? Não, né, igreja? Então, e quando aquele passeio no shopping? Voltam na mesma hora? Também não, né? Então, amém. Até meia-noite tem tempo, graças a Deus. O verso 29 diz: e ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Né? Quando
Sunamita chega até o homem de Deus, né, que conta a situação, ele manda Geazi ir ao encontro do menino. Só que, verso 30, a mulher persistente, a Sunamita, ela não aceitou. O 30 diz: porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ela foi persistente. Eliseu pede para Geazi ir na frente, colocar um bordão em cima do menino, mas ela diz: não, você que vai comigo. E Eliseu vai com ela. E é assim que devemos proceder em meio às lutas, permanecendo firmes na fé em Deus. Ele é o único que pode nos dar vitória. Amém? Verso 31. E Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentidos. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes. O menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa Sunamita. E chamou e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. Amém? A Sunamita foi chamada 3 vezes pelo profeta. Uma vez ele perguntou o que podia fazer por ela. A segunda falou que ela ia ter o filho. A terceira, essa criança morre. E a terceira vez foi para receber seu filho vivo. Amém? Qual o milagre que você tem pedido a Deus? Você está pronta para receber o milagre? Já parou para pensar que os milagres registrados na Bíblia surgiram a partir de um problema? Já pensaram nisso? Jesus transformou algo em vinho. Por quê? Aí estava lá aquele casamento, tudo muito lindo. Faltou a bebida. Jesus transformou algo em vinho. Jesus ressuscitou a Lázaro. Entre outros milagres que encontramos na Bíblia. Tudo a partir de um problema, igreja. Tudo a partir de um problema. Será que estamos prontos para receber os milagres que estamos pedindo? Às vezes pensamos que Ele não está ouvindo nossa oração, mas eu te afirmo, Ele está. Ele está ouvindo sua oração, pode crer. Só que há um tempo para você receber o que pede. Ei, Deus não chega atrasado e nem adiantado. Deus chega no tempo. É no tempo, igreja. Não precisa, não adianta querer receber. Deus não ouve minha oração. Ele ouve, Ele está ouvindo tudo. Mas é só no tempo que a gente vai receber nosso milagre. Amém? A Sunamita não deixou morrer o sonho de ter em seus braços o seu filho. Não deixou que sua fé se abalasse. Mesmo diante da morte, ela continuou crendo no poder de Deus. E foi por isso que ela alcançou a bênção dela. Se ela tivesse desistido, igreja, ela não teria conseguido. E assim a gente deve fazer. A bênção não chegou, insista, continua orando, continua pedindo. No tempo de Deus, a bênção chega. Amém? Estou quase terminando. Né? O verso 37, né, como já falei, ela está grata mais uma vez. Né? Ela se prostra. Ela veio e prostrou-se a seus pés, inclinou a terra e tomou o seu filho e saiu.
quando ela se prostra agradecendo pela ressurreição do seu filho, a gente vê a gratidão dessa mulher. Vemos aí uma mulher virtuosa, a qual nem mesmo o seu nome é mencionado. Fala a Sunamita. Sunamita porque morava na cidade de Sunem. Sunamita não era o nome daquela mulher, mas ela ficou conhecida pelas suas virtudes, testemunhos de seu caráter de esposa, mãe e serva de Deus exemplar. Ruth, capítulo 3, verso 11, parte B, diz: pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth ouviu isso de Boaz, né? Aquela história lá de Ruth, que é muito bonita, que eu sei que a igreja conhece, né? Ele falou: pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Que mulher virtuosa você é? A Sunamita era observadora, tinha visão espiritual, detalhista, hospitaleira, submissa, generosa, bondosa, acolhedora, grata, tinha controle emocional, era sábia, prudente, persistente e corajosa. Que virtude da Sunamita você precisa desenvolver hoje, igreja? Façamos hoje uma reflexão de cada uma dessas virtudes. E assim tomemos posse daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.